Bom dia, galera. Tudo bem? Estou de volta. Sou o professor Otoniel Linhares, estou aqui de volta com você. Não, para. Ai, acordou de novo agora? Tá acordando? Fica tranquilo quem está chegando aqui agora. Essas são nossas aulas aqui pela nossa TV Justiça. Terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio. Prepara, esse é o recado para vocês. Ah, não, é só para terceiro ano do ensino médio? Não, calma. Você do primeiro, segundo, qualquer modalidade você esteja antenado, porque nós vamos falar de filosofia, é isso mesmo, filosofia, mas segura um pouquinho aí, tá? Olha só, alguns recados básicos aqui para vocês. Você que está chegando agora, você que perdeu alguma coisa, calma, fica tranquilo, tá bom? Fica super tranquilo. De segunda a sexta-feira, aqui pela manhã na TV Justiça. Terça e quinta, ao vivo, ao vivaço, pessoal. Que horas, professor? Calma, 9 da manhã até o meio-dia. Nós estamos aqui toda terça e quinta, ao vivo, tá? Agora, segunda a sexta é direto e reto, fica super tranquilo. Mas se você perder alguma coisa, se você por acaso está acordando tarde, acordou agora, perdeu a primeira, perdeu a segunda aula, fica relax. Por quê? No Vespertino nós temos, tá bom? De segunda a sexta, pela TV União, canal número 11. Sintoniza lá, canal número 11, TV União, ela reprisa esse programa aqui. E outra coisa, você pode falar comigo agora aqui no Twitter. Eu estou antenado, eu fico ali com o meu caderninho de anotações e mais o meu Twitter aqui também, que é Escola em Casa DF, tá? Então você vai ter essa opção também de conseguir acessar aqui a Escola em Casa com a gente. E outra questão, você entrou no Twitter lá, @Escola em Casa DF, acompanha também, @TV Justiça. Também temos o nosso Twitter aqui. Eu estou aqui, ó, nesse exato momento, você tem uma ideia, estou aqui folheando tudo isso aqui, que a galera mandando muita coisa aqui pra gente, tá? Então é o seguinte, pela manhã também, paralela à TV Justiça, caso você não sintonizou, tranquilo. Tá com a internet em dia aí? Tá tudo certinho? Então é o seguinte, você vai entrar no YouTube, porque no YouTube temos lá o canal da TV Justiça no YouTube, tá? Você pode acessar o canal da TV Justiça no YouTube, que você vai estar vendo também o programa, se você não conseguiu sintonizar. E parceria nossa também da TV Gênesis, canal 24.1. Você viu que está bem amparado, né? Detalhe, no Twitter agora você vai falar comigo, @, Escola em Casa DF. Então você vai acessar isso aí que vai ficar tranquilinho. Linkou? Coloca para seguir. Ó, já tô aqui, ó. Tô vendo gente aqui já me seguindo. Super gostoso isso, viu, pessoal? Então, só para recapitular. Pela manhã, 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, sendo que terças e quintas serão ao vivo, tá bom? E se você perdeu o programa pela manhã, à tarde começa às 13 horas, às 16 horas, pela TV União, reprise dos programas da manhã. Então não tem desculpa. Dúvida? Manda para mim, @Escola em Casa DF, tá bom? E acompanha também a gente pelo Twitter do @TV Justiça, tá certo? Professor, vamos deixar de conversa, né? Bora deixar de conversa porque você quer filosofar, né? Eu sei que você quer filosofar, isso é bom demais. Pessoal, vou deixar vocês agora com o professor de filosofia, figuraça, cara fantástico. Gostei muito de bater uma conversa, trocar uma ideia com esse cara. Estava falando com ele aqui agora. Ele é uma miscelânea, tá? De Cortella com o Leandro Carnal. Ele vai pegando a nata para vocês. Preparem, tá? Temática dele fantástica, voltado para vocês. Então, para quem está estudando aí para o PAS, Enem, está focado, um momento de filosofia aí com esse nosso querido professor. Professor, excelente aula. Eu estou ali acompanhando o senhor, estou com o meu caderninho. Pegou o seu? Corre lá, pega seu caderninho. É ao vivo, é agora, é TV Justiça. Valeu, pessoal. Bom dia, pessoal. Minhas alunas, que é o público majoritário lá do Centro Educacional 4 de Sobradinho 2, a equipe gestora, um grande abraço, meu amigo Wagner Macário, minha amiga Maria da Paz, todos meus queridos alunos também e todos que estão acompanhando agora a transmissão ao vivo, né, dessa aula de filosofia. Então, espero que vocês gostem, né? Eu vou falar de uma personagem, né, de uma pessoa da história da filosofia bastante polêmica. O título da aula é um tema ligado à ética, né? Nietzsche e a morte de Deus. Então,
o que esse bigodudo tem a nos falar? Nietzsche, ele causa arrepios e muita gente só de ouvir o nome dele por conta de que o pensamento dele, né, sendo também bastante complexo e quando fala da morte de Deus, toca em algo que é muito caro, né, é muito vivo e presente na nossa mentalidade, né? Mas Nietzsche, ele é essa figura inovadora, criativo e extremamente polêmico, né? A crítica dele vai atingir tudo e a todos os sistemas de pensamento construídos até a época dele. Tá? Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, Nietzsche, ele é dessa época do romantismo. A professora Érica, em literatura, agora há pouco estava falando sobre, né, as características principais do romantismo. Então, Nietzsche, ele nasce na Alemanha em 1844 e morre em 1900. Então, ele é um pensador de fronteira, né? Ele vive essa época conturbada, que é a época que se vive na Alemanha, né? Esse espírito romantismo expresso pelo expressionismo, né? Uma expressão artística, e, ao mesmo tempo, ele vive as contradições dessas ideias de progresso espalhadas pelo positivismo, frutos de um iluminismo, todas as correntes de pensamento que ele não vai poupar crítica. Então, Nietzsche, ele se apresenta como um crítico da história do pensamento, como um crítico da história da filosofia. Uma pessoa menos desavisada, que não se aprofundou, né, não leu muita coisa sobre o Nietzsche, ouvindo Nietzsche, o que Nietzsche falou, ela pode pensar que ele desvaloriza completamente a filosofia, a atividade filosófica, a própria história da filosofia. Porque ele vai dizer que não tem nada, absolutamente nada, que se aproveite da história das ideias no Ocidente após Sócrates. Ele vai colocar na figura de Sócrates, né, o primeiro homem, então, que vai abrir campo para a construção de uma ideia de mundo que é artificial, que é baseada num idealismo que empobrece o homem em todas as suas potencialidades e capacidades de ser aquilo que ele é enquanto um animal. Então, a gente pode começar relembrando um pouco a história do pensamento no Ocidente, ao qual Nietzsche vai construir essa sua crítica depois sobre o pensamento e a filosofia. Isso vai nos ajudar a entender melhor esse conceito de morte de Deus, que é tão polêmico e que é o central da aula. Ficou bastante popularizado há alguns anos atrás, muitos alunos vieram me perguntar sobre um filme chamado Deus Não Está Morto, que é uma referência, né, contradizendo aquilo que o Nietzsche teria falado, mas me parece que o autor do filme, quando fez, ele também parece não compreender exatamente o Nietzsche e, baseado numa visão específica cristã, ele tem um certo ressentimento com o Nietzsche, o que é algo absolutamente normal, né? E o horizonte da crítica do Nietzsche está exatamente nisso, em admitir as contradições, uma vez que ele não olha para a realidade como algo linear, como algo organizado, ordenado, mas, ao contrário, ele admite o caótico. Então, Nietzsche, ele é muito erudito, né? Um estudioso, ele estudou filosofia, estudou teologia, ele é de uma família de pastores, né? E ele desejava ser pastor também. Depois acabou se afastando um pouco dessas práticas cristãs e ele acaba, então, estudando filologia, tá? E logo muito cedo, aos 24 anos, ele já é convidado para dar aulas na Universidade da Basileia, uma região da Suíça, próxima da região onde ele nasceu, tá? Então, na Basileia, ele vai ler uma obra que vai influenciar para sempre o pensamento dele, que é O Mundo como Vontade e Representação, um livro de Arthur Schopenhauer, uma figura que ele admira muito e se espelha nas ideias do Schopenhauer. Tá? Então,
tendo contato com Schopenhauer, Nietzsche ele vai encontrar nessa leitura uma espécie de consolação, porque parece que o grande drama, a grande questão abordada pelo Nietzsche, que o incomoda, que o inquieta, é a questão da dor, do sofrimento. E nessa escrita do Schopenhauer é possível, né, a quem ler, entrar em contato com todo esse drama que ele vai expressar nessa obra. E o Nietzsche, não sei, vai ver por causa do bigode dele tão estranho, né? Ele não tinha muita sorte com as mulheres, então ele é um infeliz, vamos dizer assim, um desafortunado com relação ao romance, né? Então ele se apaixona pela mulher errada, que é a esposa de um melhor amigo. Ele depois se apaixona por uma jovem russa, acaba pedindo em casamento e ela não aceita. Enfim, ele vai refugiar na dor, no sofrimento, e é nessa dor e nesse sofrimento que ele vai encontrar o sentido de tudo, se é que há sentido, segundo o pensamento dele, né? Mas ele vai encontrar o humano tratando da dor, né? Questionando e aprendendo com a dor e o sofrimento. Então, estudando filologia, o Nietzsche ele acaba se apaixonando pela história da filosofia, mas a história da filosofia antiga, da Grécia arcaica, porque, segundo ele, então, a partir de Sócrates, a filosofia clássica, começa tudo a desandar e a dar errado, né? Porque o Nietzsche ele admira tanto essa filosofia grega arcaica, a filosofia dos pré-socráticos. Olhando para a história da filosofia, lógica necessariamente, a gente estuda também as mitologias, sobretudo a mitologia grega, porque é esse horizonte da onde surge esse discurso filosófico do qual a gente está falando aqui. Ocidentais, né, colonizados pelos europeus, enfim. Então, nesse horizonte da Grécia arcaica, se tem uma ideia de tempo diferente da qual mais tarde vai se construir. Então, esses filósofos antigos, e o grande representante deles, que é considerado, inclusive, um dos 7 sábios do mundo antigo, é o filósofo Pitágoras, que vai influenciar Platão e tantos outros mais tarde, sobretudo com a matemática. Mas qual é esse horizonte do Pitágoras? Pitágoras, ele recebe como que uma revelação do oráculo, é uma prática, né, naquele contexto, a religião dos mistérios, as religiões dos mistérios órficos, consultar o oráculo, é saber qual a mensagem dos deuses ao homem. Então, ali, Pitágoras ele é como que batizado, né, uma faísca salta daquele fogo que queima ali diante das sacerdotisas, as pitonisas, e esse fogo, né, imprime a figura do círculo na perna dele, é o símbolo do Apolo, daí o termo apolíneo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, o Pitágoras, ele é um homem de destino, ele é destinado, né, a trazer luz, conhecimento para a humanidade. Isso é revelado pelo oráculo de Delfos aos seus pais, antes deles o conceberem, e depois quando ele é levado a apresentar ao oráculo, quando ele recebe essa espécie de batismo dos deuses, né? Mas a gente olha para a história, então, do Pitágoras, ele é essa figura que vive, ao mesmo tempo, preocupado com as questões políticas, é uma escola de política, a escola que ele vai criar mais tarde, é uma escola de esoterismo. Aqui é importante a gente fazer 2 distinções, esotérico com S, quer dizer que caminha para dentro, e o esotérico que lida com as coisas que são externas a essa interioridade do homem. Então, a escola pitagórica, ou a escola de Pitágoras, é uma escola de mistérios, uma escola de filosofia, uma escola de política, de astronomia, uma escola de matemática. Então, é um pensamento muito rico que não vê contradições entre a matéria e o espírito, né? E é interessante que a gente destacar, é com Pitágoras que parece, pela primeira vez, surge a palavra filosofia, né? Uma vez viajando ali para o Oriente, isso já foi revelado pelo oráculo, né, para os pais do Pitágoras, que ele receberia do Ocidente a luz da razão, mas seria do Oriente que viria a luz espiritual.
Então, ele tinha como que missão, como quase que cumprir um destino depois, viajar para o Oriente, Índia, China, Egito, e ali receber também esses ensinamentos ancestrais. Né? Isso vai influenciar muitos filósofos mais tarde, sobretudo Platão. E logo em seguida, os filósofos pré-socráticos, ali por volta do século VI, VII a.C., onde, segundo a história, né, a gente verifica que começam as primeiras ideias filosóficas que vai culminar nesse tipo de mundo o qual nós vivemos hoje, que depois é desenvolvido, aprofundado pelo cristianismo, objeto da crítica do Nietzsche. Porque é tão contundente a crítica do Nietzsche sobre o pensamento do Sócrates, muito mais ainda com Platão, porque é o Platão que vai escrever o pensamento do Sócrates. O Sócrates não deixou nada escrito, né? Tudo é conhecido através dos escritos do Platão, sobretudo no livro da República, do Timeu, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, da Escola de Atenas, um quadro bastante simbólico. Enfim, o contexto do século VII e VI a.C. é um contexto de multiplicidade, é um contexto em que o homem admite o movimento, a transformação e vive a sua vida numa espécie de harmonia com todas essas aparentes contradições. Então, é daí que o Nietzsche vai admirar bastante esse período e vai desenvolver o pensamento a partir dessa visão de mundo que é própria pré-socrática. Sobretudo porque, nesse contexto ainda dos pré-socráticos, o que media a relação dos homens com a realidade é a arte. E a arte simplesmente é a expressão desses sentimentos internos, dessas percepções que o homem possui da realidade. Então, não se trata de definir algo, mas se trata de viver algo. Assim como a vida não pode ser definida pela lógica, a vida ela é vivida. O amor, é impossível definir o amor pela lógica, mas a gente vivencia, experiencia o amor. Quem é essa pessoa que vai dizer que nunca experimentou essa sensação de amar ou mesmo de odiar? E, ao mesmo tempo, não é possível negar ou tentar afirmar a vida como um conceito parece muito empobrecedor. Por isso que a crítica do Nietzsche também ela vai ser direcionada ao positivismo, porque o positivismo traz o horizonte do fato, né? A verdade como fato. Nietzsche vai dizer que isso é uma coisa tão estúpida, porque esse fato, o que se sabe, o que se pensa, o que se diz sobre esse fato, durante toda a história a gente observa, segundo Nietzsche, né, que isso vale muito mais como um bezerro do que um ídolo, do que um Deus. Né? Então, nesse horizonte pré-socrático, o Nietzsche vai encontrar o que seria a expressão completa da experiência de viver. Né? Ali se vive a beleza, a alegria, sem a ideia de pecado, sem a ideia de um mundo, né? Um mundo idealizado e que eu posso ser feliz ou infeliz. Não. A vida é vivida agora, nesse contexto de contradições. Tá? A iminência da doença, a iminência da morte, a dor que nos acompanha, mas extraindo daí todo um significado que é expresso pela arte, pela tragédia. Então, é nessa tragédia que o Nietzsche vai partir, né, construindo as suas teses fundamentais e também todo o edifício do seu pensamento. A primeira obra do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, 1873, ao mesmo tempo que é uma espécie de homenagem. O Nascimento da Tragédia do Nietzsche é a primeira obra dele, bastante polêmica, já suscita muita polêmica com relação à ciência que ele ensinava, da filologia, né, sobretudo. Então,
Esse livro é como que uma homenagem também a um grande amigo dele e aquele que lá no início eu falei que ele vai se apaixonar pela esposa dele, e isso obviamente não vai resultar em boa coisa, mas não é o motivo dele depois se afastar dessa pessoa, que é o músico famoso Richard Wagner, né? E tem uma polêmica também que vai envolver o Nietzsche no século passado, né? Que ele seria simpatizante do nazismo, que o pensamento dele, né, teria implementado, fortalecido as ideias nacionais socialistas que culminaram depois com os horrores do nazismo. Fato é que, após a morte do Nietzsche, a irmã dele, que cuidou dele até a morte, ele enlouqueceu depois, a gente vai falar desse episódio, a chamada Elizabeth, então ela movida por essas ideias, né, de uma raça pura, a raça ariana, o conceito de super-homem do Nietzsche vai ser publicado, né, direcionado intencionalmente por ela, tendo vista fortalecer essas ideias nazistas e socialistas. Mas é muito tranquilo, qualquer pessoa que ler, né, a obra Depois da Vontade de Poder vai verificar que o Nietzsche fala, por exemplo, do super-homem, não é o super-homem, o nazista, muito pelo contrário, o super-homem é o humano que é capaz de encontrar na sua humanidade a sua força, o seu vigor. Tá? Na genealogia da moral, ele vai dizer disso depois também, distinguir o que seria uma moral de escravos, uma moral de aristocratas. E toda, né, a crítica do Nietzsche também é direcionada nesse sentido. Toda a sociedade criada a partir das categorias socráticos, platônicas e mais tarde judaico-cristã, né, é a história da negação do homem, é uma história da negação da vida. Enfim, Nietzsche, então, ele acaba depois se afastando tanto do Wagner quanto do Schopenhauer. Tá? Só a título de curiosidade, numa cidade alemã chamada Bayreuth, né, na época estava sendo construído uma espécie de ópera, um teatro, né, onde ali se apresentam concertos. E até hoje, esse chamado Festival Wagner, que é um grande evento da música clássica anual, se a gente quiser participar desse espetáculo, a gente pode esperar até 10 anos numa fila por um ingresso. Tamanha a importância e do como as pessoas procuram ainda esse lugar. Essa casa de concertos em Bayreuth, na Alemanha, que foi também, que recebeu, né, uma ajuda, uma contribuição do Nietzsche com o Wagner e na busca, né, da realização dessa empreitada. O Nietzsche, ele vive em lugares diferentes, ali mais ou menos na mesma região, né? Na Suíça, na Itália e na França. E os ambientes, os lugares em que ele vai viver nessas cidades também vai influenciar a forma dele ver o mundo e ajudar a dar corpo ao seu conjunto de ideias. Nas obras seguintes, considerações inatuais, humano, muito humano, a Aurora, a Gaia Ciência, essas duas obras, sobretudo, é onde aparece o pensamento dele já cristalizado. A Aurora e a Gaia Ciência, onde um louco fala como na voz de um profeta, né, o Zaratustra. Pode passar o slide, por favor. Uma coisa que mexeu muito com o Nietzsche é quando ele está em Gênova, uma cidade do norte da Itália, bem perto ali da Basileia, né? Ele assiste o espetáculo, uma ópera chamada Carmen. Essa peça, né, essa ópera, conta a história de uma cigana, muito bela, encantadora, sensual e que usa seus dons, seus talentos, como o canto, a dança, para seduzir vários homens. Ou seja, é uma mulher fora do padrão, né, que se espera naquele momento ali. E ele fica fascinado por esse aspecto transgressor. Ele vai sentir como que redimido vendo a história, né, expressa em Carmen, e vai escrever: aqui fala outra sensualidade, outra sensibilidade,
outra serenidade. Essa obra me redime. Com ela, despeço-me do úmido norte, de todos os vapores do ideal wagneriano. Nós vamos ver na sequência que ele escreve obras específicas sobre Wagner, porque no início é determinante a influência, né, dessa visão romântica que o Wagner possui, né, que depois ele vê deteriorar, se perder completamente. Então ele vai classificar o Wagner como um histrião que agora busca apenas ser conhecido, a fama e o dinheiro, um monte de bobagem, segundo ele, criada por aquilo que ilusoriamente ele acredita estar combatendo, na verdade ele está aprofundando esse tipo de vivência. E também ele vai ver no pessimismo do Schopenhauer um pessimismo que não contribui, que não colabora com essa tese dele do super-homem. Porque o super-homem nada mais é o homem admitir-se limitado dentro de um mundo que muda o tempo todo, e esse homem tendo a força, a coragem, o vigor de encarar todas essas mudanças, essas transformações, se elevando acima do bem e do mal, que são conceitos, segundo ele, criados pelo cristianismo, né? Isso depois a gente vai falar ainda no Anticristo, uma outra obra dele. O próximo slide, por favor. Em 1883, ele já agora indo embora de Gênova, desanimado com a amizade do Wagner, que se deteriorou, e com a amizade com Schopenhauer, que também ele não via mais força, né? Ele caminha ali por regiões da Itália e termina de escrever essa obra que vai se tornar talvez a mais famosa e que, né, apresenta o seu pensamento com uma maior exatidão. Ele termina de escrever em Roma, e Nice, assim falou Zaratustra, obra da qual ele vai se apresentar como uma espécie de profeta, que agora anuncia uma sociedade nova, uma humanidade nova, que agora, né, que Deus morreu, né, e o homem matou Deus, então agora essa sociedade ela vai se reconstruir, tem a possibilidade de se reerguer. Mas ele chama a atenção para isso, que esse homem novo ainda não surgiu. E que esse homem novo é o super-homem. Desculpa. O próximo slide, por favor. Então, Nietzsche ele vive um tempo em Turim, basicamente já no final, né, da vida dele. Em 1889, em janeiro, né, desse ano, tinha um homem espancando um cavalo na frente da residência onde ele morava. E ele, então, corre, né, e abraça o pescoço desse cavalo, e, enfim, ele fica espantado de ver tamanha violência. E, a partir desse episódio, ele piorou. Porque o Nietzsche, ele sofria de dores, de tonturas, de vertigens. E, a partir desse episódio, ele cai completamente na loucura. E 11 anos depois ele vai acabar morrendo numa situação bem deplorável, a gente pode dizer assim, completamente louco. Ele teria contraído sífilis, né, num bordel em Colônia, uma cidade perto ali da onde ele também estudou, em Bonn, na cidade famosa do músico famoso do Beethoven, né? E a consequência dessa sífilis provocou nele todas essas doenças, vamos dizer assim, finalmente a loucura, né, a demência e também a incapacidade física. Em Turim ele vai ficar extasiado, né? Ele vai escrever assim que Turim é a cidade que se configura exatamente com o espírito dele, né? A gente vai dizer, nossa, ele é vaidoso. Ele vai dizer, não, essa é a atitude do homem verdadeiro, admitir, né, a sua grandeza. Ele vai dizer que a moral positiva, né, ou o super-homem, ele admite, sim, o orgulho, né, a beleza, a vitalidade, a saúde. Toda a negação disso ele vai ver no cristianismo, né? Então, é em Turim que ele vai desenvolver também uma espécie de filosofia que para muitos é vista como autoajuda. O Nietzsche é muito conhecido
muito vendido hoje. Tudo que se escreve sobre Nietzsche vende horrores, mesmo que a maioria das pessoas vão ler e não compreender exatamente. É muito complexo, né? Ele é erudito, como eu já falei, e ele utiliza muito a linguagem poética. Ele é um literato, ele estudou grego arcaico, né? Então, essa complexidade, ao mesmo tempo, ele traz certos insights que hoje, sobretudo no mundo que nós vivemos, pode trazer alguma luz do como lidar com a dor, com o sofrimento, né? Se a gente chama atenção para o momento que a gente vive agora, né, uma quarentena forçada, lendo esses pensamentos, desses pensadores existencialistas, né? Então talvez a gente encontre algum sentido para isso, algum alento. Ou seja, no momento da dor, da destruição, é que nós temos a possibilidade de nos reconstruirmos, nos erguermos mais fortes, deixando para trás, né, velhos padrões que não são positivos e que são insatisfatórios e que não condizem com esse mundo que o tempo todo está mudando. Muitos filósofos têm se pronunciado sobre esse momento que nós vivemos da quarentena, e uma coisa que parece unânime é a seguinte: quando tudo isso passar, nós teremos modificado algumas coisas com relação a nós mesmos, com relação aos outros e, obviamente, uma sociedade com mudanças, e se espera mudanças para melhor. E aqui na região de Turim, né, o norte da Itália, uma região montanhosa que abarca ali também a região da Suíça, da Áustria, é uma região muito bela. Então, o Nietzsche vai utilizar essa metáfora, né, da montanha. Ele tem como que uma montanha particular. Então, subir, escalar essa montanha e ter essa visão privilegiada do alto, ele vai usar isso como uma metáfora, tanto da filosofia, quanto também dessa visão de mundo que decorre dos sentidos, da percepção, do sentir odores, sabores, os perfumes, o movimento de todas as coisas. Então ele vai dizer que a filosofia é um exílio voluntário na montanha. Por que ele diz isso? Um exílio voluntário na montanha é a filosofia. A força gasta, todos os esforços empreendidos para escalar, para chegar ao topo da montanha, depois como que desaparece diante, né, dessa visão que poucos homens alcançarão se eles não se propuserem a escalar a sua própria montanha, porque ninguém escala a montanha pelo outro, né? Daí também ele vai utilizar esse ponto como uma crítica também ao cristianismo, né? O mal desse cristianismo que foi inventado, criado pelos homens, está em que, na compaixão, né? E ele vai identificar o cristianismo como sendo essa religião da compaixão, e isso é negativo, uma vez que muitas vezes pode limitar e impedir que o homem cresça por si só, tá? O próximo slide, por favor. Então, do que foi falado até agora, né, a gente observa que isso vai provocar polêmicas em todas as áreas, sobretudo da filosofia, da religião, a psicanálise, que é uma ciência nascente. Muitos vão dizer que ele é um precursor do Freud, né, que tem uma importância nesse horizonte em que ele vive. E sobretudo, no campo da moral, né? Porque toda essa crítica que o Nietzsche está dirigindo é a moral. E por quê? Porque essa moral, segundo ele, é uma espécie de máquina construída para controlar o outro, né? Então, ele vai dizer que uma ética séria e uma fé consciente não podem e não devem evitar a prova de fogo do Nietzsche. Ou seja, quem tem medo dessa crítica, quem tem medo do debate ou quem foge do debate é essa pessoa que lá no fundo ela não tem certeza de nada. E não tem problema nenhum nisso, porque na verdade não existe certeza, segundo Nietzsche. É o como nós nos posicionamos diante dessa incerteza, né? Como lá o grego arcaico que sente o mundo, nem tanto explica o mundo, mas sente esse mundo. Então, na estética, na arte, na moral e na filosofia da religião,
nunca se escreveu tanto, nunca se debateu tanto, nunca se buscou contradizer tanto a influência do pensamento do Nietzsche. Próximo slide. Então, todo esse contexto em que o Nietzsche está inserido, né? As revoluções iminentes, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia, a ideia de progresso aparece agora muito forte, né? Ponto central da crítica dele com relação ao positivismo. Segundo ele, essa ilusão criada pelos iluministas, pelos positivistas, né, de um tempo linear que teve um começo e vai ter um fim, induz a esses homens a essa ideia falsa de desenvolvimento e progresso e coloca o homem, então, numa espécie de angústia diante de um futuro. A ideia de progresso é a negação do tempo presente. Daí que ele vai fazer um elogio também ao budismo, não dizendo que é bom ou melhor, mas é um pouco menos pior que o cristianismo, porque o budismo ele não está apontando para uma transcendência, mas ele ainda está se esforçando para como eliminar a dor, ou seja, como lidar com essa dor, que finalmente, segundo ele, não tem como escapar e cabe tão somente a nós crescermos, lidarmos, aprender com a dor. É daí que ele vai dizer, nesse horizonte de grandes contradições, né? Esse contexto de romantismo, esse contexto de ideia de progresso, ele vai dizer mais tarde, quem mata Deus é o pensamento científico, é a ciência, né? Não é o homem, é essa ideia que também é artificial. Daí que ele vai dizer, eu não sou um homem, sou uma dinamite, né? E ele vai aparecer, então, como um profeta, porque ele se vê como um homem do destino, assim como Pitágoras. Ele vai dizer coisas, se você ler ali o que ele está dizendo, parece mais um livro religioso quando ele fala, ele se posta como um profeta. Então, ele já antecipa visões de muitos acontecimentos do século XX, como esse que ele vai dizer. Todas as formas de domínio da velha sociedade saltaram pelos ares. Como elas repousam todas na mentira, haverá guerra como nunca houve antes sobre a terra. Ele morre em 1900, 17 anos depois, o mundo entrava, né, numa guerra mundial sem proporções antes nunca vistas e mais tarde uma segunda guerra. E também a crítica que ele faz ao iluminismo, né, ele percebe que há uma desestabilização completa, total. Com a morte de Deus, todos os valores, todas as referências, toda a visão de mundo, todos os conceitos que se tinham sobre Deus, sobre a natureza, sobre o homem, sobre a política, sobre a verdade, desabam também, porque não encontra mais esse alicerce, essa base que antes havia, né? Então, é daí que ele dirige a sua crítica também ao evolucionismo. Ele vai criticar o evolucionismo darwiniano e faz uma ironia também, uma crítica aos ingleses. Ele falou, olha, dá para ser perdoado porque os ingleses carecem de espírito, né? E eles não enxergam isso, né? Nesse processo do evolucionismo, que admite o mais forte adaptado, eles esquecem de que pelo espírito o homem fraco, aquele homem que foi vencido, ele pode se reerguer. E o fraco, ele sempre volta a afrontar aquele o qual o fez se tornar derrotado. Uma pequena crítica ácida que ele faz ao evolucionismo e a Darwin, que ele vai dizer também que o evolucionismo é muito mais afirmado do que demonstrado. Então, é uma tendência da época dele, né, o chamado cientificismo, o endeusamento da ciência. E isso vai ajudar na culminância desse fato que ele constata, que é da morte desse Deus. A morte desse Deus, como já foi dito, que é artificial, criada pelos homens. Tá? Então, ao mesmo tempo, ele vai ser identificado, então, com todas essas críticas que ele faz, como desprovido de humanidade. Ele é taxado de um simples materialista, ele é comparado, né, a uma personagem aristocrática, decadente, bêbada. Ele é considerado o fundador do existencialismo por alguns. Enfim, todo o horizonte em torno de Nietzsche é bastante amplo e complexo.
O próximo slide, por favor. Para compreender o pensamento do Nietzsche, é importante a gente compreender, sobretudo, esses dois princípios, o chamado apolíneo e o dionisíaco. Aqui está como título Dionisíaco Apolíneo e o problema de Sócrates. Essa imagem aqui é um quadro, né, pintado pelo renascentista Rafael, o italiano, e é um recorte de uma pintura que está gravada na Capela Sistina, hoje no Vaticano, em Roma. E essa imagem ela é bastante significativa. Aqui a gente tem ao centro Platão e Aristóteles. Tá? Aqui a gente vê nessa arquitetura esses ideais renascentistas. Um resgate dessa glória vivida no passado pelos europeus, pelos gregos. Né? Parece uma basílica, parece a Basílica de São Pedro em Roma, mas ela agora não tem os motivos decorados, os santos e os mártires, mas, o contrário, os filósofos. Então, tem aqui um significado que o Rafael quis mostrar da história da filosofia. Toda a crítica do Nietzsche dirigida à história do pensamento, eu falei aqui, se dirige sobretudo a Sócrates e a Platão. Então, esses dois, eles como que sistematizam o pensamento antigo. Quando eu falo de filosofia clássica para os meus alunos, eu tento mostrar para eles que esse sentido clássico é como que fundador, porque é esse pensamento clássico que vai proporcionar a fundação, a criação de uma nova Europa, né? Com a queda o fim do Império Romano, a queda do Império Romano, a instituição que vai aparecer como força que reúne, né, que congrega, que vai dar uma forma para essa sociedade medieval, que vai se tornar depois a chamada civilização cristã, ela tem bases socrático-platônicas e também da filosofia do Aristóteles. Então, a gente pode aqui como que dividir ao meio essa imagem. Do lado esquerdo, a gente tem aqui representado Apolo, razão, iluminação. Do lado de cá, a gente tem a Atena ou Minerva, poderia ser Dionísio, né? Por quê? Porque eles encarnam exatamente essas duas percepções, essas vivências, essas visões de mundo. A razão e os sentidos. Né? Então, de todo esse lado de cá, com Platão, a gente tem Heráclito, aqui a figura enigmática do Sócrates, e todos os filósofos que lidam com o movimento, com a ideia de devir. Não existe ser, existe devir. Outros vão dizer, existe o ser. O devir é uma ideia absurda, que é uma confusão da percepção dos sentidos. Então, mas não há contradição, não há problema nessa época pré-socrática. Tanto o dionisíaco quanto o apolíneo, eles se unem harmonicamente, expresso nas tragédias gregas, na vivência desses homens. Então, aí Nietzsche vai encontrar nesse horizonte pré-socrático a base para o seu pensamento. E a ideia de tempo cíclico é próprio dessa época também dos pré-socráticos. Por exemplo, se a gente olha para as civilizações do passado, no mundo espiritual, no mundo dos místicos, que são influenciados por esses filósofos, inclusive Pitágoras. Hoje a gente tem as escolas iniciáticas, as escolas esotéricas ainda, a maçonaria, a ordem dos templários, todas influenciadas por esses pensamentos desse período. Porque não há contradição, há uma espécie de visão de um homem integral, um sim à vida. Toda a moral cristã, segundo Nietzsche, vai ser uma negação da vida. Então, há uma mediação da arte nesse contexto, e o Nietzsche admira muito isso. Essa mediação da arte que é expressa na mitologia, ou nas mitologias. A ideia de caos, que depois é substituída por uma ideia de cosmos, caos, a aparente desordem, e depois cosmo, ordem, beleza. Então, não há contradição, não há problema nenhum no caos, muito pelo contrário, é como a vida se expressa
De modo que ele vai dizer que o homem se torna infeliz quando ele idealiza, ele cria expectativas. Porque nunca um ideal é alcançado como nós esperamos. Tá? Porque é uma criação da capacidade do homem de raciocinar. Então, desse lado, nós temos aqui o lado esquerdo representado aí pelo Platão, influenciado, claro, por Sócrates. A gente já falou que todo o pensamento de Platão, na verdade, é a escrita dos pensamentos do Sócrates. Aquele que ele vai escrever, segundo ele, foi o homem mais justo que já esteve na Terra. E aqui do lado direito, o Aristóteles. E do lado do Aristóteles, esses filósofos que lidam com esse aspecto prático da vida, que lidam com a realidade. Não é por acaso a deusa Atena, a deusa da guerra, deusa da sabedoria, né? E aqui a gente tem a figura do famoso Diógenes, que aconselha, né, os homens a viverem de uma vida cínica. A palavra cínica vem de sinos, cão, do grego. Então, viver como um cão é viver com o mínimo. Ao mesmo tempo, não possuir nada, mas internamente saber que pertence, que possui tudo, que tem tudo. Então, é com o Diógenes, por exemplo, que surge a ideia de o homem cosmopolita. E é uma resposta também, nesse momento, àquele momento da história da Grécia em que Atenas é dominada pelo Império Macedônico. Então, surgem essas filosofias chamadas terapêuticas. A primeira aula de filosofia que teve, transmitida aqui, eu assisti, o professor falou um pouco disso, né? Que é o cinismo, é uma dessas escolas de filosofia, influenciadas também pelo pensamento oriental, que busca dar uma resposta para os nossos problemas práticos do dia a dia. Então, viver como um cão, não se iludir com o apego da matéria, tomar aqueles 4 remédios que ele vai aconselhar, o chamado tetrafármacon, do grego, os 4 remédios da alma. Não temer os deuses, não temer a morte, evitar tudo que provoca dor e buscar apenas aquilo que nos provoca o prazer. E nem é o prazer sensual, né? O prazer fugaz, é o prazer intelectual, o prazer espiritual, como ver uma bela obra de arte, ler um bom livro e contemplar uma bela paisagem. Então, aqui do lado direito, a gente tem todo esse aspecto realista, vamos dizer assim, que lida com essa realidade material, e do outro lado, todos os filósofos que lidam com a percepção do mundo segundo a razão, o chamado racionalismo. Tá? Então, Platão, se ampliasse essa figura, a gente veria que ele segura um livro aqui. E o Aristóteles também está segurando um outro livro. Então, Platão está com um livro chamado Timeu, é uma cosmologia. É onde ele vai narrar de como o mundo foi feito a partir de um demiurgo, de um deus que faz, que molda como um artesão. Do outro lado, Aristóteles tem o livro da Ética. A ética é o quê? Uma espécie de bússola que nos aponta aonde nós devemos seguir. E a ética do Aristóteles vai dar receitas de como viver uma vida boa, sendo equilibrado, observando a justa medida, e que o conhecimento vem da prática, né? E nem tanto da idealização como queria Platão. Então, esse quadro ele é bastante simbólico, vale a pena a gente dar uma pesquisada, né? Ler todos os significados dele. Eu criei uma sala de aula no Google Sala de Aula específica para essa aula. Então, ali vão estar todos os links, né? Para os vídeos, para os textos e outras fontes relacionadas a esse assunto que a gente está falando aqui. Então, a gente começa a se aproximar desse conceito de morte de Deus. Nietzsche não está falando de fé, Nietzsche está falando de moral. E essa moral, segundo ele, é negativa porque é uma própria negação daquilo que o próprio Cristo viveu. Nietzsche ele é apaixonado pela figura do Cristo. Ele vai dizer que é um homem nobre. E a cruz, segundo o Nietzsche, a cruz do Cristo, é um símbolo sublime que jamais existiu. O grande problema está em quê? O Cristo morreu para apontar como o homem deve viver.
E ele vai dizer então ali que o Cristo na cruz, o Cristo crucificado, morreu também ali o Evangelho, que se transforma agora o quê? Em religião. Religião não tem nada a ver com fé, segundo Nietzsche. Tá? Então, todo o problema está nessa máquina mortífera criada por esses homens, que é chamada de moral. Né, onde o provérbio vai dizer, se eu não posso dar exemplo, então eu dou bons conselhos. Porque, segundo ele, é uma hipocrisia a imagem de um homem criada, idealizada, de um homem que nem o homem nunca vai conseguir viver aquela vida que ele idealizou como sendo um modelo de homem. Não existe um modelo de ser humano, então, segundo Nietzsche. Então, a morte de Deus a que ele se refere, e que é produto da constatação do tempo dele, é que foi criada a ideia de um Deus, né, um Deus que pune, um Deus vingativo, e o homem se torna, então, como que encurvado na sua espinha dorsal. Ele vai dizer que mergulhado numa areia de coisas celestiais. Então, ele precisa retomar a sua humanidade, né, se tornando, assim, o super-homem. Se Deus está morto, porque todos os deuses estão mortos, uma vez que é a criação da mente do homem. Então, o homem mata esse Deus, substituindo agora pela ciência, com promessa de resolver todos os problemas da humanidade. E naquele momento, então, o religioso que deixa de rezar e busca um remédio, uma cura segundo ele, então ele está relativizando, né, ou colocando no segundo plano essa questão desse Deus. Como já foi falado, é de um aspecto moral, não tem nada a ver com a fé, enfim. Então, ele vai dizer que Deus está morto, assim como deuses estão mortos, porque essa ideia, desde o início, ela já nasce equivocada com o ideal que o homem cria e que ele mesmo não pode viver. O próximo slide. Todas essas ideias, né, ele desenvolve nessas obras chamadas O Anticristo, onde ele vai tratar do evangelho, do cristianismo como um vício. A genealogia da moral, onde ele vai começar investigando a partir de quando o homem começa a dizer sobre bem e mal. O que é o mal? O que é o bom? E ele vai verificar que esses valores, eles são relativos. Algo que no momento parece ser bom pode resultar como sendo mal, algo que é mal pode resultar sendo bem depois. Então ele vai descobrir que finalmente, ele não vai descobrir, ele vai, né, criar essa ideia de uma divisão conceitual. Ele vai chamar de moral aristocrática e moral dos escravos. Essa moral aristocrática, portanto, é um sim à vida, ao passo que essa moral de escravos é um não à vida. Então, essa moral aristocrática é a moral do sujeito, do homem que vive como Dionísio, vive a saúde, vive o vigor, vive a força, a beleza, vive a nobreza dos sentimentos, vive o prazer sensual, ao contrário da moral de escravo, que é uma moral do vencido, né, do falido, e que isso depois se torna, então, uma espécie de ressentimento. E onde ele vai identificar também que mesmo aquela pessoa que busca ser religiosa, que se coloca como um asceta, que diz que não liga para as coisas desse mundo, mas só do outro, lá no fundo ela tem um desejo de controle do outro pelo código moral que ela acredita e que ela mesma vive num conflito interno, não consegue vibrar conforme se espera nessa coisa que é idealizada e quase inacessível para os simples mortais, como nós. Então, quando ele fala desse niilismo, é exatamente o produto dessa máscara que cai, dessas máscaras que foram criadas por esse cristianismo que não tem nada a ver com o que o Cristo viveu e ensinou, que é o niilismo do grego nihil, nada, latim também, né? Esse nada, esse abismo vazio, quando o homem encontra, né, ou não encontra, na busca da correspondência dessa moral, dessa ética, um sentido para a sua vida. Então, ele
se vê diante desse nada. E é positivo, porque nesse momento ele pode se tornar, então, um super-homem. Ele não coloca a expectativa no outro, mas a partir dele. É daí que o Nietzsche também critica a história, né? Não que ele não reconheça o valor da história, mas os historicistas. Porque eles trazem muitas vezes essas personagens como heróis, como modelos a serem seguidos, e os homens, quando coloca o outro como gênio, ele já está dizendo para ele o seguinte: eu não posso competir com ele, uma vez que ele é gênio. Então ele tende a se acomodar e tem uma certa dificuldade, então, de crescer e se desenvolver. O eterno retorno é exatamente essa visão antiga, daquele contexto do Pitágoras, dos pré-socráticos. Tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo vai se repetir infinitas vezes. Essa vida que nós estamos vivendo aqui já se repetiu milhares de vezes, vai continuar a se repetir. Então, qual é o horizonte da ética, uma vez que ela não se funda mais nesse cristianismo que morreu com a morte de Deus? O tempo presente, daí a crítica ao positivismo, ao iluminismo que idealiza. O que nós temos é o tempo presente. Isso é um pouco de estoicismo também, uma filosofia terapêutica. O agora, né? Então, a expectativa do futuro, o estar preso no passado, produz essa dor e essa angústia. Então, o super-homem, ele admite a sua finitude, ele admite a sua morte. O amor fati, que é aceitar, portanto, essa vicissitude, essa fugacidade da vida e vivê-la com beleza, com nobreza, com sentimentos aristocráticos, e não de negação. Acho que tem o último ainda. Então, aqui a gente chega no conceito de super-homem, e segundo ele, esse super-homem não tem nada a ver com aquele herói da DC Comics, o Homem de Ferro, que é de aço e que tem uma visão, né, de raio-x, mas é exatamente esse homem que é capaz de olhar para a sua finitude, para a morte com um sentimento nobre, vivendo mais a beleza, toda a beleza que a vida pode proporcionar. O termo alemão Übermensch, ou super-homem. Ele vai dizer: erguei-vos, homens superiores, Deus morreu. Agora nós queremos que viva o super-homem. Então, o super-homem é esse homem que pode ter fé, acreditar em algo ou não, mas ele sabe que a vida dele será exatamente conforme o modo que ele viver, né? Não tem ninguém tramando contra o sucesso dele, tampouco ele está esperando que alguém coloque o sucesso na vida dele. Mas essa vontade de potência, né, ele vai dizer, como conformação de algo que já é cósmico, porque o que existe é a realidade, é o mundo, é o cosmo. O homem só está, e ele vai retornar, assim como tudo retorna. Então, esse eterno retorno é esse sim à vida, aceitar a vida como ela é, com todas as suas vicissitudes. Tem um episódio interessante. Nietzsche é tão contraditório, eu estava conversando com o professor antes dessa aula, né? A gente sai, às vezes, odiando a fala de alguém que falou sobre o pensamento do Nietzsche, ou a gente acaba saindo dessa aula achando o Nietzsche fofo, né? Então, ele perdeu o pai muito cedo, com 4 anos, e isso vai influenciar muito também, né, a visão de mundo dele. E ele cresceu, né, conseguiu trabalho, e o primeiro dinheiro que ele ganhou, né, fruto de um processo que ele fez contra um editor, enfim, o primeiro dinheiro que ele ganhou, ele correu e mandou fazer uma lápide bem bonita para colocar no túmulo do pai dele, né? E ali ele mandou gravar em alemão, claro, né, uma frase dita: "Die Liebe hört nimmer auf", o amor nunca morre. Bonito isso, né? Então é fofo o Nietzsche. Então, como eu falei, tem a sala de aula. A sala de aula criada no Google Sala de Aula, todo mundo que tem um e-mail do Gmail pode adicionar e acessar esses links, se aprofundar mais. O código eu vou falar e depois repetir. É tudo minúsculo, tá? U56YC5V. Deu tempo de pegar papel e caneta aí? Vou falar de novo, tudo minúsculo. U56YC5V. Obrigado, pessoal.
Chamar o professor para fazer o encerramento. Muito obrigado, professor Marcos. Aula fantástica, né? Ele falou que ia surpreender a gente mesmo, pessoal. E a gente estava conversando um pouco antes ali a respeito da figura de Nietzsche. Eu particularmente gosto muito do Anticristo. Eu acho uma obra visceral, né? Eu acho uma obra muito intensa também, gosto bastante. Principalmente quando essa questão, né, quando ele coloca Deus morreu, e a gente está comentando a respeito de que, na verdade, aquela situação quando a gente fala que Deus morreu não é bem que acabou-se a fé. Você viu que ele deixa isso muito claro na sua conjectura, né, Marcos? O que mais você poderia falar um pouquinho dessa questão? Porque quando a gente coloca Deus morreu, o pessoal acha que o Nietzsche é totalmente contra qualquer visão de cristianismo, né? É muito comum sempre na primeira vez que a gente chega na sala de aula, os alunos eles têm essa ideia já formada, né? Muito por desconhecimento e fruto também de preconceito da sociedade, né? Professor, você acredita em Deus? Aí eu já utilizo essa pergunta, retorno para ele, né? O que é Deus ou quem é Deus? Eles nunca ouvi ninguém dizer nada, né? Então, não é uma negação da ideia de Deus, mesmo porque, segundo a filosofia clássica, né? O próprio conceito de Deus, se há um Deus, esse Deus não pode morrer, já é absurdo do ponto de vista lógico, né? E tem outras linhas de pensamento. Essa é uma linha de pensamento do Nietzsche, muito útil, eu acredito, para a gente fazer um balanço da moral, né? Se a gente observa qual é o sentido da ciência hoje, qual é o sentido da política hoje, né? Ele vai dizer que o nome Estado é o nome mais frio, né, para designar um dos piores monstros que existe, porque o Estado ele pode se transformar nesse monstro que espera que a gente o idolatre. E a gente vê isso muitas vezes sendo vibrado nas pessoas, confundindo as coisas, vamos dizer assim como o aspecto da fé. Esse Deus que morreu é um Deus enquanto ideia deturpada, criada por um grupo de homens numa época, mas também decorrente desse conceito contraditório e equivocado, se construiu um modelo de sociedade. As igrejas estão aí, estão vazias. Deus está na igreja. A gente viu agora o Papa Francisco, né, representa uma das maiores religiões do mundo, o catolicismo. Naquele dia, na bênção Urbi et Orbi, sozinho na Praça de São Pedro, aquilo é muito emblemático, porque é onde o Papa chega, mesmo os curiosos, quem não gosta dele, se aproxima, porque é uma celebridade. Então, ele traz um recado, né? Deus vai ver, Platão tem razão, Pitágoras, está dentro de nós, de fato. Eu vi um meme super fantástico, Marco, nas nossas redes sociais, no Twitter, enfim, todas as nossas redes em geral, falando sobre isso. As igrejas vazias, porém, Deus está em cada um, na casa de cada um agora. Fantástico isso. Pessoal, essa é a ideia da filosofia, é botar você para pensar. O professor Marcos ele deu uma ênfase legal em cima do conteúdo para o terceiro ano do ensino médio, nossa terceira série do ensino médio, onde faz essa abordagem na filosofia nietzschiana. Alguns estavam até me perguntando, alguns alunos, um pouco antes, a respeito... professor, no Twitter, né, qual é esse assunto? É para o terceiro ano? Como é que funciona? Falei, a nossa programação, ela sempre trabalha entre primeira, segunda e a terceira série do ensino médio, nas nossas terças e quintas-feiras, tá bom? Mas o conteúdo ele é amplo. Então, uma aula como essa de filosofia, você vai falando vários momentos, você vai aprendendo bastante ali. E também tinha me perguntado assim, para a escola pública? São para as escolas públicas, sim. Os nossos professores que aqui estão, são todos da nossa Secretaria de Educação. Então, está de acordo com o nosso currículo? Está de acordo com o nosso currículo também. Todas as nossas aulas aqui, elas são pensadas para você que está em casa, tá bom? O professor ele tinha colocado aqui a sala dele, que é o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, né? Então, dentro desse contexto aqui do nosso Google Classroom, pessoal, eu vou passar para vocês aí, eu vou deixar claro, a gente vai colocar no Twitter, tá? Fica tranquilo. Não deu tempo para eu estar anotando. Não, calma. Se você também perdeu o nosso Twitter, ele coloca lá, Escola em Casa DF, tá? Entra no Escola em Casa DF, que aí você vai ter acesso lá. Só colocar @Escola em Casa DF. Também, parceiro nosso, que é a nossa TV Justiça, né? Muito obrigado por tudo. Também nós temos lá na nossa @TV Justiça.
aproveita, dá uma olhadinha por lá também. Então, eu vou estar destacando, eu vou colocar, tá? Eu vou colocar para vocês o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom do professor Marcos, dentro do nosso Twitter, tá? Fica super tranquilo a respeito disso. A gente vai estar deixando esse destaque lá claramente para vocês, tá bom? Então, só para você não ficar ali. E o professor Marcos, tem mais um recado aqui? Tem mais um recado aqui comigo. Sim, eu estou aqui com um livro que a gente utiliza na escola, né, que é o Filosofando. Então, os alunos que já haviam recebido ou que possuem o livro, é um volume único, ele é utilizado para os 3 anos, né? Ali entre o capítulo 13 e o capítulo 19 é todo esse conteúdo de ética e moral destrinchado. E que culmina nessa crítica do Nietzsche, né? Por quê? É paradigmático, né? A gente pode entender que essa história agora da moral, ela nem é tanto a partir do nascimento do Cristo, mas da morte de Deus, tamanha influência do Nietzsche, né? Então, a genealogia da moral, nos capítulos, a gente vem tratando também de o que se falou ao longo da história das ideias, o que vem a ser a ética, a moral, o problema da liberdade que entra, né? Então, nesses tempos de quarentena, é importante que a gente fique em casa, evita que o vírus circula. Então, quem tem o livro pode acessar. E a partir também do acesso na sala de aula, com os links, a gente pode estudar esses conteúdos. Ética e política estão vinculados, não tem como desvincular. E esse conteúdo é bastante denso e no 3º ano, sobretudo, há um foco na ética e na política. É isso. Obrigado. Bem, pessoal, eu que agradeço ao professor Marco, agradeço também à nossa regional lá de Sobradinho por ter cedido na figura do SED 4, né? Que é a nossa escola lá. O nosso diretor Wagner Macário, e a vice-diretora, que é a Maria da Paz, que está acompanhando a gente. O Wagner, eu vi que você postou algumas aqui no Twitter, muito obrigado. E você, se você perder alguma coisa, tá? Se você perdeu alguma coisa, fica super tranquilo, porque de segunda a sexta, aqui na TV Justiça, toda terça e quinta serão sempre ao vivo, das 9 da manhã ao meio-dia, 9 às 12, tá bom? Reprise no vespertino, à tarde, é isso mesmo, das 13 às 16 horas. Mas para você ver a reprise, vai ser na TV União, que é outra parceira nossa, canal número 11, tá bom? E pela manhã também a TV Gênesis, canal 53 ou 24, se não me engano, está passando também junto com a nossa TV Justiça aqui. Só quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado a todos nós nessa manhã maravilhosa, onde foi muito produtiva e ao vivo, próxima quinta-feira. Mas amanhã tem aula. Corre que amanhã tem aula, sim, com certeza. E só repetindo mais uma vez, @escolaemcasadf, é o Twitter. Entra lá, olha lá que eu vou colocar todas as outras informações dessa aula aqui agora de filosofia, tá bom? Pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês, tá? Só tenho a agradecer a vocês por tudo. Muito obrigado, TV Justiça, muito obrigado a todos. Boa aula e fique em casa. Estudem. Valeu!